Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa habitar e superabundar em nossas vidas. Hoje, quinta-feira, nós temos aqui mais duas perguntas, dando continuidade à nossa lição. Ontem nós vimos, na pergunta número 8, quando Jesus chega, no meio da festa dos tabernáculos, lá em Jerusalém, diante do templo, diante de toda a liderança religiosa dos judeus, e ali começa a pregar, começa a ensinar a verdade, imagino que de uma forma contundente, como sempre, trazendo a liberdade tão prometida que ele disse lá em Lucas 4, versículo 19, que foi o Espírito do Senhor havia ungido para ele primeiro pregar a liberdade, e depois trazer a liberdade a todos os que estavam cativos. Eu imagino que o ensinamento foi nessa direção, porque Jesus Cristo nunca perdeu uma oportunidade diante da liderança judaica opressora, dominava com muito rigor, muita dureza o povo. E aí, quando Cristo ensinava ali, disse o texto de ontem, que os judeus ficaram muito admirados, vendo a forma como ele ensinava, a sabedoria com que ele impunha, apresentava a verdade, dizia as palavras, e eles se questionavam, onde foi que ele adquiriu tanto conhecimento, onde foi que ele estudou, eles ficaram impressionados. Então hoje, na pergunta 9, nós temos a seguinte pergunta: que humilde resposta deu Jesus sobre a sabedoria, sobre aquela sabedoria que eles ficaram admirados, querendo saber onde Jesus tinha aprendido, onde ele tinha estudado. Então, no João capítulo 7, versículo 16 e 17, Jesus vai dar essa resposta para eles, Mesmo sem eles terem perguntado, mas Jesus vai dizer para ele. Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus, ou se falo por mim mesmo, ou seja, ou se falo de mim mesmo ou por mim mesmo, Essas duas expressões se aplicam de maneira clara aqui aos ensinos de Cristo. Então, meus amados, vejamos bem aqui que a liderança religiosa em Jerusalém, os líderes dos judeus, de maioria, que compunham a seita dos fariseus, a liderança, agora aqui chegou e se concretizou o momento do encontro, o momento do confronto, Aqui é exatamente o confronto. Aqui ocorre, neste momento, desde a pergunta de ontem até agora, ocorre o confronto, na festa dos tabernáculos entre Cristo e a liderança judaica. E não poderia ser diferente. Nós nunca vamos encontrar aqui um confronto de Cristo com soldados romanos, com um grupo militar, um grupo paramilitar, um grupo de dissidentes políticos. Não. Todo o confronto que há aqui nas Escrituras Sagradas sempre será entre Cristo e a liderança daquela que seria a sua própria igreja, daqueles que seria o seu próprio povo, demonstrando claramente que assim é até o fim. Aqueles que se dizem o povo de Deus, a liderança destas igrejas, sempre irão perseguir aqueles que realmente nasceram em Cristo, se tornaram novas criaturas
e serão perseguidos. Sempre será assim. Se as pessoas demorarem a entender isso, quanto mais tempo demorar a entender, mais tempo vai demorar a receber a liberdade. E se nunca perceberem isso, serão escravos para sempre e nunca receberão a liberdade de Deus, a verdade de Deus que liberta e que salva. Então o texto é muito claro, que quando eles questionam sobre a sabedoria de Jesus Cristo, de onde vinha aquela sabedoria, como era aquilo, né? E mais uma vez, Jesus Cristo, né, vai deixar bem claro quem ele é, né, mostrando quem ele é, quem o Pai é, o tempo todo, dando a glória devida ao Pai, né, o tempo todo, em momento algum, em todo o Evangelho, em momento algum, Cristo vai dizer assim, a sabedoria é minha própria, eu sou Deus, eu sou divino, eu sou isso, eu sou aquilo. Nenhum momento nós vamos ler isso. É abundante a quantidade de vezes que Cristo, em confronto ali com os judeus, com a liderança judaica, ele vai sempre dizer com toda clareza quem ele é, né, quem o Pai é, e ensinar humildade àquelas pessoas, né? Humildade com verdade. Jesus não tinha nenhuma falsa humildade. Em momento algum ele dizia assim, eu não sou Deus, mas sendo Deus, né? Não, essa verdade não é de mim mesmo, eu não sou fonte da verdade. A fonte de todas as coisas boas é Deus. Ele, né? O tempo todo ele vai dizer isso. Se Jesus fosse, ele tinha que dizer. E ele diria, porque Jesus tem coragem para dizer. Alguém que tenha coragem de dizer assim, eu sou o pão da vida, comam a minha carne, bebam do meu sangue, vocês vão ver o Filho subir para o céu. Alguém que tenha coragem de pregar algo nunca ouvido por ninguém, algo numa linguagem tão profunda que iria causar revolta e ódio no coração dos judeus, por que Jesus teria medo de dizer que ele, se ele fosse Deus, se ele fosse um ser diferente deles, um ser divino, ele não diria, né? Isso é muito claro para nós nas Escrituras Sagradas. Basta estudar com espírito, né? E não estudar segundo as informações já impregnadas na mente, adquiridas em anos, ensinadas por homens em púlpitos de igrejas completamente corrompidas, né? Pelo vinho deste mundo embriagador, e não ter a coragem de examinar e enxergar as Escrituras como ela é de fato e de verdade, né? Pois bem, Cristo vai dizer claramente aqui, olha, não é de mim mesmo, esta verdade que eu estou pregando não é minha. Vocês têm um costume de estar sempre exaltando os homens, querendo fazer dos homens o que eles não são, né? Então vocês têm esse costume maldoso, cegados por Satanás, de querer fazer das pessoas o que elas não são. Então não queiram fazer de mim o que eu não sou. Então essa sabedoria não vem de mim mesmo. Essa sabedoria que eu estou ensinando não é minha. Foi daquele que me enviou. É quem está me inspirando agora, é quem está me instruindo agora, é quem está falando ao meu ouvido agora para que eu retransmita essa verdade para vocês. Isso aqui está implícito aqui na fala de Cristo, né? Ele diz bem claro aqui, ó. Está até em negrito aqui no texto, na imagem, né? Não é de mim mesmo, o meu ensino não é de mim mesmo, a sabedoria não é de mim mesmo, né? Essa inteligência toda, essa eloquência, esse conhecimento profundo não é de mim mesmo, é o Pai, foi o Pai que me enviou, é aquele que me enviou, né? Aí Cristo ainda se explica, né? Se explica porque ele diz assim, ó, se vocês, qualquer um de vocês, decidir, olha, a palavra aqui é decidir, né? O verbo aqui é o verbo decidir. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, olha só que coisa linda, se alguém realmente, com a sua razão, com o seu livre-arbítrio, decidir, porque já escolheu fazer a vontade de Deus, aí Cristo diz bem claro, esse descobrirá se o meu ensino vem de Deus, ou se eu estou falando por mim mesmo, ou se a sabedoria é minha mesmo. Que coisa, né? Então, muitas vezes se prega a verdade, mas as pessoas não querem ouvir, né? Querem continuar
acreditando nas filosofias que foram repassadas por outros homens, não tem a coragem de entender a palavra de Deus no seu óbvio sentido, né? Gosta de uma filosofia, gosta de ler uma palavra e usar um sinônimo equivocado para aquela palavra não adequado para tentar entender o que elas querem entender, tudo porque o sistema religioso oprimiu a mente delas para aceitar assim, na maioria das vezes, 99,9% utilizando a estratégia do medo, né? O medo para que as pessoas aceitem e a mente fica cauterizada por causa do medo e infelizmente não consegue enxergar o óbvio. Cristo ali estava falando para aqueles líderes religiosos, os mais medrosos entre todo o povo de Israel, porque estavam ali por medo, eram líderes medrosos, né? Medrosos, e o medo havia cauterizado, o diabo usa isso, né, para cauterizar as mentes, para não enxergar que estavam diante do Filho de Deus, diante daquele que foi enviado por Deus para trazer a salvação. Mas eles não queriam aceitar. Aqui, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta 10, dando continuidade à fala de Cristo, né, quando disse ali aos sacerdotes, que aquela sabedoria não era dele mesmo, ele estava ensinando o ensino que não era dele, era o Pai que estava ensinando, né, a ele, e através dele estava transmitindo essas verdades ali. Então, na pergunta 10, nós temos aqui o seguinte questionamento. Após ensinar humildade, né, não só ensinar humildade para eles, mas havia ensinado muitas verdades ali sobre Deus, né, sobre a obra, sobre a reconciliação, a redenção, né, que Cristo ensinava muito sobre isso. Após ensinar, acima de tudo, dando exemplo de humildade, que constatação Jesus faz sobre o caráter deles? Veja que Jesus não para por aí. Jesus não apenas ensina humildade, mas agora Cristo vai falar deles, do caráter deles, da dificuldade deles em não enxergar que Cristo é enviado de Deus, que Jesus ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, o enviado para fazer a grande obra prevista por todos os profetas que eles estavam acostumados a ler todos os sábados nas sinagogas, né? Abriam os livros de Jeremias, de Isaías, né? E a Torá, muitos desses livros apontavam, havia muitas tipologias e muitas profecias apontando para o Messias, e eles não conseguiam enxergar que estava diante dele, né? Então, o que diz o texto aqui? João 7,18 diz assim: aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Veja que Jesus está apresentando um dos fundamentos da sabedoria, né? Que são vários fundamentos, né? Mas ele está dizendo aqui, olha, como é que você sabe que alguém não é falso, que alguém é verdadeiro? Quando é que você sabe que alguém não está buscando os seus próprios interesses, não está legislando em causa própria, não está tentando puxar a brasa para a sua própria sardinha, né? Não está usando de egoísmo, assim como é o espírito de Satanás, que só pensa nele. Como é que você sabe que esse espírito não é do maligno e esse espírito é de Deus? Como é que você sabe? Cristo dá a dica aqui, ó. O que é que Cristo diz? Ele não busca fazer a sua própria vontade. Ele não está pensando em si mesmo. Quando Cristo está dizendo isso aí, ele está não só falando, dando testemunho dele mesmo, que não veio fazer sua própria vontade. Tudo que ele fez aqui não era dele mesmo, mas era o Pai fazendo através dele. Cristo não queria dizer só isso. Cristo estava ensinando que eles, os líderes religiosos, eram assim. Eles eram gananciosos, eles eram pretensiosos, vangloriosos. Eles não davam um ponto sem nó. Tudo que faziam era pensando em ganhar mais dinheiro.
em ganhar mais notoriedade, pensava na sua carreira profissional, pensava no seu bem-estar, pensava no louvor e na glória que ele recebeu dos homens, né? Como Cristo escancarou, Cristo disse isso de forma muito aberta diante deles mesmos. Cristo nunca falou por trás deles, falou na frente deles. Disse bem claro, né, em Mateus 23, ele vai dizer: olha, vocês oram de pé na sinagoga porque querem ser vistos pelos homens. Vocês pegam as roupas e até alargam os filactérios, né, as bordas das roupas, enfeitam, né, com pedurincalhos nas bordas das roupas, que é para chamar a atenção das pessoas para a roupa de vocês, né? Para a aparência do homem exterior, porque vocês querem louvor, vocês querem reconhecimento, vocês gostam de ter os nomes de vocês falados nas praças, os títulos: esse aqui é o doutor tal, esse aqui é o PhD tal, e vocês gostam de que as pessoas digam na internet, né? Agora fazendo alusão aos dias de hoje, obviamente, né? Vocês gostam que coloquem na internet: esse aqui é o doutor tal, esse aqui tal, o pastor não sei quem, né? Vocês gostam de um título, às vezes a pessoa não sabe nem o beabá, mas só em colocar, não sabe, não conhece a Bíblia, não conhece nada de Deus, nada, mas só botar o título de pastor, os fracos mentalmente já começam a olhar diferente por causa, utilizou o título, né? Tanta gente aí, né, pessoas de mau caráter, sai por aí ungindo pessoas, dizendo assim: eu tenho o poder de ungir você a pastor, eu tenho o poder de ungir você a profeta, a sacerdote, a apóstolo, pague 2, 3, 4 mil reais que eu unjo você, e as pessoas pagam, e as pessoas compram esses títulos, né, comprando a Satanás, porque Deus não faz assim. Deus não unge ninguém assim, não é desta forma que Deus faz, né? Homens completamente maldosos, buscando a sua própria vontade, né? Só pensa no dinheiro, vendendo a obra de Deus, usando o nome de Deus em vão. Pois é, nada disso era diferente com o caráter daquele povo que estava diante de Cristo. E quando Cristo diz isso, que ele não faz isso, sendo ele o maior de todos, né? De todos, né? Obviamente, só não de Deus, do Pai, né? Porque o enviado não é maior do que aquele que o enviou, mas a maior do que todos ali, ele era muito maior do que todos ali, naquele cenário em que ele falava. Ele foi tão humilde de dizer assim: olha, não, eu não faço, apesar de ser maior do que todos vocês, eu nunca falo de mim mesmo, eu nunca busco meus próprios interesses, eu nunca sigo as minhas próprias ideias, meus próprios planos, né? Apesar que os planos e o Espírito de Cristo estavam em plena comunhão com o Espírito do Pai. O caráter era idêntico, né? Era semelhante, porque o próprio Cristo diz: eu e o Pai somos um, eu e o Pai temos o mesmo Espírito, os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, pensamos igual, né? Os nossos interesses são iguais. Nem eu, nem meu pai, eu e meu pai temos o espírito da humildade, da verdade, da lealdade, né? Eram muitas coisas que estavam implícitas ali por trás desta fala poderosa de Cristo. Infelizmente, os líderes judeus, como todos os homens que buscam fazer sua própria vontade, né? Gananciosos pelo poder, pela fama, né? Por receber a glória e o louvor dos homens, que esse é o grande, praticamente o pecado original, né? Foi esse o pecado que Satanás cometeu no céu, querendo ser igual a Deus. Foi esse o pecado que ele colocou no coração de Eva, para que Eva: tu serás como Deus, Eva, né? No coração do homem, no coração de Adão, e no coração de todos os homens hoje. Quer ver o homem se afastar de Deus? Ele queira ser melhor do que o outro, ele queira ser superior ao outro, ele queira louvor, ele queira reconhecimento. Esse é o pecado original, né? Entre aspas, né? Vamos chamar aqui de pecado original, porque tem uma doutrina de pecado original aí que eu não quero entrar nela. Então, esse é o verdadeiro pecado que originou tudo. É o homem querer ser superior ao outro. E Cristo vem à Terra com outro sentimento. Como diz em Filipenses 2,5, ele vem com outro sentimento, o sentimento da humildade.
Como é que aqueles líderes judeus iriam enxergar a verdade? Se eles não tinham esse mesmo sentimento, o sentimento de Deus, né? Que é a base do caráter de Deus, da humildade. Porque Deus é humilde demais, sendo Ele o único soberano, né? O único supremo, o único que possui a imortalidade, o único, né? O único em todas as coisas é Ele, a fonte de tudo. Deus teve, olha o que Deus fez. Estando todo certo e nós estamos todo errado, Ele se humilhou, dando o primeiro passo em nossa direção, nos amou primeiro e nos propôs uma reconciliação. Que tem que propor a gente que errou. Era a gente que tem que ir nos pés dele, se humilhar e pedir perdão e pedir uma segunda chance. Mas foi Ele quem fez isso. Eu não consigo enxergar alguém mais humilde do que Deus o Pai, né? Alguém mais humilde também do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que eles estão ensinando. Como é que eu vou aprender a verdade se eu não sou humilde? Como é que eu vou aprender a verdade se eu sou um religioso prepotente, que acho que sou o dono da verdade, né? Então, não tem como. Ó, meus amados, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que o Senhor possa, abrindo os nossos olhos, enxergarmos que a gente pode ir diretamente à palavra, diretamente a Cristo, que é a palavra de Deus, diretamente à palavra, a Bíblia, e dela aprender, sem precisar estar seguindo qualquer teoria, qualquer tradição, né? Qualquer costume, ensinamento dos costumes tradicionais da religião, que cega, né? E que faz o homem não reconhecer a Cristo, não reconhecer a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos livre desse mal.